Se você fizer isso aqui, você não terá problema de tempo na prova da Cefaz Ceará. Olá, pessoal, seja bem-vindo. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricieri, sou auditor fiscal da Receita Estadual. Tenho aprovações tanto na área fiscal quanto na área de Tribunal de Contas. Eu estudei o edital da Cefaz Ceará e quero fazer uma análise fugindo um pouquinho do óbvio. Não ficar basicamente lendo os trechos dos editais, mas trazer mais para a prática, como eu trabalho na mentoria com meus alunos, tá? Como eu faria essa prova se eu fosse aluno e como estou orientando meus alunos a fazerem também. Combinado? Deixa eu apresentar aqui rapidinho para a gente não perder mais tempo. A ideia é que seja uma apresentação bem rápida, tá? Então, aqui são detalhes básicos do edital, né? Remuneração acima de 35 mil, provas lá em agosto, então a gente tem uma sequência bem interessante, né? Quem fez São Paulo, fez Goiás, agora a sequência natural seria fazer o Ceará em termos de conteúdo e de continuidade em contato com a banca, né? A gente vai trabalhar aí com 100 vagas, vagas de TI e vagas de gestão tributária. Essa minha análise eu vou centralizar mais na parte de gestão tributária, que é a parte na qual fui aprovado também no concurso de Santa Catarina na FCC, e com a qual eu tenho um pouquinho mais de familiaridade, combinado? Tabelinha de pesos de cada matéria, algo que já chama atenção de cara, né? As exatas estão todas concentradas num bloco de 12 questões, né? Então, é um conteúdo gigantesco, é um bloco que está ali para atrasar a gente durante a prova, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente deve ter o contato, deve dominar esse assunto, mas ter esse cuidado com a questão do tempo na prova, tá bom? A parte dos direitos, exatamente igual, então a gente tem 4 blocos de direito para 12 questões, vamos fazer uma média aí de 3 questões por direito, provavelmente constitucional e administrativo vem com um pezinho um pouquinho maior. Então, são matérias que na análise do edital, elas perdem importância. Tá? Depois eu vou lá no final do vídeo e vou explicar como é que eu penso para montar o cronograma a respeito desses conteúdos que têm um peso um pouquinho menor e estão bastante diluídos quando a gente calcula a importância na pontuação final, combinado? Então, essa análise aqui da prova, ela é importantíssima, né, gente? A gente vai ter uma prova no sábado à tarde e vai ter 2 provas no domingo, né? A discursiva centralizada toda num bloco de prova e as objetivas separadas em 2 blocos, né? P1, gente, a gente tem que tomar bastante cuidado, é menos de 4 minutos por questão, tá? FCC, o principal inimigo é o tempo. Então, a gente tem enunciados longos, tem textos longos, tem questões baseadas nesses textos, tem cálculos complexos, tomar cuidado com o tempo, combinado? A P1, avaliando pesos, avaliando as matérias, estudando os conteúdos, né? A gente já está com planejamento 100% online na área do aluno, então já passei por todos os pontos do edital. Como eu faria, tá, gente? A P1, que é a nossa prova mais importante em termos de tempo, é a prova que lá em São Paulo, por exemplo, derrubou muita gente, né? Começaria com a parte de administração, depois eu iria para os direitos, para a parte de auditoria, contabilidade geral e pública, a parte teórica, tá? Finalizando esse bloco, a gente já vai ter uma quantidade bem legal de questões resolvidas, isso vai dar uma tranquilidade para a gente encarar, antes de qualquer coisa, a prova de língua portuguesa, né? Então a gente vai encarar um pouquinho os textos ali, e vai passar o olho pelas matérias de economia, de exatas, procurando também questões teóricas. Por mais que seja a matéria de exatas, algumas questões, elas são basicamente teóricas, a gente consegue matar apenas com o enunciado. Finalizei isso aqui. Sobrou tempo? Ótimo. A gente vai para as matérias de contabilidade, economia exatas, as matérias que vão demandar cálculo, deixando as exatas lá para o final, tá? Via de regra, não vai dar tempo de fazer a prova inteira, isso é normal. Por isso que é importante a gente não se perder e tentar fazer questões de cálculo muito complexo lá no começo da prova para não perder pontos preciosos, né? Então, uma questão de administração, a gente consegue criar uma gordura, né? Respondendo rapidamente, ele criar uma gordura para que sobre tempo para tentar, de fato, fazer as questões de cálculo, né? Contabilidade, a gente sabe que é aquela fórmula de bolo, né? Então, são questões muito parecidas, repetitivas, mas são questões trabalhosas, são questões que demandam esforço, né? Demandam ali cálculo, demandam espaço na prova. Então, eu deixaria para o final, dessa maneira, para administrar o tempo. Precisei chutar, vai acontecer, né? A gente chuta aqueles conteúdos que dariam mais trabalho para a gente
e analisou de maneira fria, pontuou, né, naquelas questões que não deram tanto trabalho para resolver, tá bom? Se a gente fizer uma análise aqui, deixando a matemática para o final ali, basicamente 12 questões de 80, né? Ah, professor, então eu tenho que seguir essa fórmula? Não, estou falando como eu faria, né? O que eu penso que otimizaria o meu tempo. Poxa, algumas variáveis, né? Ah, eu sou uma pessoa que tem a leitura muito rápida, já começa pelo português, tá? Ah, eu sou uma pessoa que tem facilidade no cálculo, eu consigo fazer muitos cálculos de cabeça, eu tenho facilidade para simplificar, tranquilo, não vai ter tanto problema com as questões de cálculo. Mesmo assim, eu deixaria para o final, tá bom? Mesmo assim, eu deixaria para o final. Como eu faria a P2, né? A mesma ideia, gente, é a mesma lógica. A gente vai no tributário, vai na legislação, vai na parte de finanças públicas, né? Que é bem pequenininha ali, aquela parte mais de tributação, a gente mata aquele conteúdo e vai para a contabilidade procurando questões teóricas. Poxa, nisso aqui eu já adiantei bastante a prova, sobrou tempo. Perfeito. Vou para a fluência em dados, porque, embora difícil, ela também tende a ser mais teórica, não exigir tanta questão do raciocínio, de cálculos trabalhosos, né? E, por fim, eu vou fazer aquelas questões de cálculo, né? Aquelas clássicas questões de cálculo da parte de contabilidade avançada, tá bom? Essa seria a maneira que eu faria essa prova. Prova discursiva. Aqui é um ponto interessante, né? A gente vai ter mais de 300 correções lá na parte de gestão e 80 correções na parte de TI. A gente vai ter uma questão dissertativa e vai ter 2 estudos de caso, né? Então, a gente tem um peso bem interessante aqui na prova discursiva e a gente não pode negligenciar, né, principalmente a legislação, ali o tributário, porque a gente até trouxe algumas questões aqui para a gente fazer, para a gente analisar, aliás, né? Até trouxe aqui algumas questões para a gente analisar. A FCC, ela não cobra apenas saber, ela cobra saber, ela cobra fazer cálculo, dar o resultado. Então, realmente, no estudo de caso, a FCC costuma fazer provas bem difíceis, tá bom? Professor, como é que eu faço, né? Que eu vou achar os estudos de caso, né? Então, a gente teve a prova da Bahia, lá em 2019, foi uma sequência, a gente teve Goiás, teve Santa Catarina, depois teve a Bahia, provas da FCC, né? Provas de física estaduais. E nessa prova da Bahia, a gente teve a discursiva, tá? Então, lá é um bom exemplo de tudo que pode ser cobrado num estudo de caso. Isso aqui nada mais é do que um estudo de caso, tá, gente? Então, esse é o perfil do estudo de caso da FCC, né? Ele vai trazer uma situação prática, vai contar uma história. Creio que uma delas vai ser sobre a circulação de mercadorias, sobre o ICMS, e outra deve pegar alguma coisa com IPVA ou com ITCMD, né? Vai contar uma historinha e vai pedir para a gente detalhar, para a gente responder vários quesitos, tá bom? Cada quesito com a sua pontuação. E, de novo, né, a FCC, ela cobra cálculo na discursiva, não é só escrever, tá bom? Esse caso da Bahia aqui, basicamente, ele conta uma história a respeito de uma circulação de um equipamento, né? Faz diversos quesitos, então ele pergunta a questão quem que é o contribuinte, se é devido, se tem substituição tributária nessa operação, pergunta qual é a alíquota aplicável, qual é a base de cálculo, né? Inclui, então, ali questão de juros, IPI, fala de qual estado que circula, e, por fim, também trata a questão do crédito, né? Nesse caso específico aqui, fala sobre o crédito de eletricidade, tá bom? Então, é uma questão típica, né, que a gente tem que saber resolver. Claro que talvez a gente não consiga fechar a prova em termos de resultado, mas a gente precisa conhecer os mecanismos, né? A gente não pode ser pego de surpresa. Outro exemplo aqui, tá? Aqui já é uma questão lá para Manaus, na prova de Manaus também, foi uma prova de 2019. Embora seja um estudo de caso aplicado para física municipal, a gente pode trazer, tá? Pode trazer para a esfera estadual. De que maneira que isso pode ser adaptado para o físico estadual, né? A banca traz, novamente, uma história, né? Uma situação de caso ali, fala uma permuta de terrenos, fala também a questão da prestação de serviço de cartórios, enfim, e pergunta quais os tributos incidentes sobre essa operação, qual o fato gerador, hipótese de incidência, enfim, então toda aquela matriz, né? Nesse caso aqui tem TBI, tem IPTU, né, pela propriedade, tem o TBI pela permuta, tem o ISS pelo cartório.
Então, dá para fazer uma questão também, né, tratando, de repente, de uma circulação, uma perda de veículo, a partir de quanto que é devido o IPVA, se o IPVA é proporcional, em caso de atraso, se tem penalidade. São estudos de casos que já foram aplicados, que a gente pode utilizar como base para fazer o nosso estudo, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu pensaria o pós-edital, dado o peso de cada matéria, dado a questão da distribuição da pontuação e também o número de conteúdos dentro de cada matéria, e pensando também na questão do estudo de caso, o que eu faria? Tá? Aqui até é uma área do aluno, né, de um aluno da mentoria, né? Os direitos. Eu tenho folga no meu cronograma, perfeito. Faz um encontrinho mínimo ali, 30 minutos, 45 minutos, só para manter contato, fazer questões, né? Não é momento de estudar, se não viu esse assunto, não é nesse edital que vai ser estudado direito civil, direito penal, não é nesse pós-edital, tá bom? Discursiva, gente, pelo menos uma vez na semana, tá? Uma vez na semana a gente tem que escrever, não é, eu vou ficar passando pelos temas, não é escrever, né? Vou pegar os temas que já foram cobrados, mentoria, a gente faz um link com várias questões que já foram cobradas, né, tanto da FGV quanto da FCC, para ter essa questão da prática de escrita mesmo, e isso também, se a gente não achar, a gente vai na inteligência artificial hoje e consegue ali, né, no caso prático, uma sugestão de resposta, mas o segredo aqui é escrever, tá bom? E como a tendência do estudo de caso é ser sobre a legislação tributária, no mês de julho inteiro, a prova é comecinho de agosto, e eu trabalharia diariamente a legislação tributária, tá? Então, lá na mentoria também a gente fixa lá no cronograma do aluno essa questão da carga horária diária, mais perto da prova, né? Por quê? Porque a gente precisa pontuar a parte objetiva para ter a discursiva corrigida, ficar bem posicionado, mas também precisa garantir os pontos da prova objetiva, da prova discursiva, tá bom? Prova discursiva, né? Estudo da discursiva. Como é que a gente estuda para a discursiva? Lá no nosso cronograma a gente coloca um encontro semanal para escrever a discursiva. Então, independente de ter um curso ou não ter um curso comprado, a gente precisa, até comecinho de agosto, ali, quando vai ser a prova, escrever casos práticos de CMS. Poxa, não tem casos práticos suficientes, só achei uma ali da Bahia, outra de Manaus. A gente pode pegar uma questão de São Paulo, uma questão de Santa Catarina, jogar na inteligência artificial e pedir para transformar aquilo ali numa questão discursiva, né? Um estudo de caso e responder, tá bom? Seria uma excelente ideia. Lembrando que a discursiva é 30% da nota, tá, gente? Então, a objetiva, muita gente vai muito bem, principalmente quem vem nessa sequência São Paulo, Goiás e Ceará, a discursiva vai ser um diferencial. E essa prática da escrita, ela é fundamental, tá bom? Dito isso, né, outra coisa que eu também coloco com meus alunos ali é o estudo diário da legislação tributária, tá? Então, a partir de julho, é fundamental que a gente tenha o estudo diário da legislação. Lei seca, questões inéditas, né? Para utilizar tanto para a prova, dado o peso da matéria, quanto para produzir a discursiva, tá bom? Isso aqui é o último slide onde eu apresento mais ou menos a nossa área do aluno, como é que funciona o nosso planejamento, tá? A gente tem uma mentoria, um planejamento focado nessa prova, tá com valor promocional até dia 8 de maio, dá para parcelar no cartão, enfim. A gente monta questões TEC da FCC para todos os pontos do edital, questões inéditas da legislação, se não tem, a gente cria. A gente monta o cronograma de acordo com a realidade de cada aluno. Então, um aluno que tem 15 horas, a gente vai montar um, que tem 25, 30, 40, e vai ajustar as metas para que a gente consiga estudar o mais importante até a prova, cada um dentro da sua realidade, tá bom? O acompanhamento, os ajustes, eles são individuais, então não tem uma situação de é um conjunto de metas e eu tenho que me virar para cumprir. Não funciona dessa maneira. Cada um vai ter a sua realidade, tá bom? A gente pode tirar meta, pode tirar revisão, enfim, mas a gente vai otimizar o planejamento, tá? Eu tenho nosso Tira Dúvida também, né? Normalmente quarta-feira. Eu entro, fico à disposição. Quem quiser entrar, conversar sobre concurso público, fica bem à vontade, contata diretamente comigo, tá? E para esse caso, dada a importância da prova discursiva, né? A gente vai fazer o simulado discursivo com correção. Como é que funciona o simulado, tá, gente? A gente vai ter um tema, vai ter uma proposta de solução para aquele tema e vai ter também a correção da nossa professora de concurso, tá? Professora de português, tá bom?
A gente faz no formato da prova, então a gente vai ter uma discursiva e 2 estudos de caso incluídos no valor da mentoria, tá bom? Espero que esse vídeo tenha clareado bastante a sua ideia de prova, que tenha dado alguns insights ali para montar a sua melhor estratégia. Não existe uma forma única, não existe uma estratégia única, né? Mas espero que de alguma maneira ele contribua para a sua aprovação. Depois vem me contar, tá bom? Deixa o like, gente, se inscreve no canal. Estou sempre postando coisas sobre concurso público aqui nesse canal. Valeu, um abraço.